A paz do Senhor, querido professor, querida professora, estamos chegando ao fim do trimestre. Estamos na lição de número 12. E a lição de número 12 tem por título: O Papai do Céu protege Paulo da tempestade. Os objetivos da lição de hoje são entender que em toda situação devemos confiar em Deus. E o segundo objetivo é saber que Deus está conosco, mesmo quando estamos com medo. E foi o que aconteceu. Mesmo na tempestade, Paulo permanecia tranquilo, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele e que nada iria acontecer de mal. Na lição de hoje, o versículo está escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 7, que diz o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Na lição de hoje, na nossa lição, o versículo está um pouco diferente, mas é outra linguagem, né? Que diz o seguinte: Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Jeremias, capítulo 17 e versículo 7. Eu trouxe como visual da memorização o barco, que é um dos principais elementos da história de hoje. E a gente pode relembrar um pouco da lição anterior, que fala sobre Paulo e Silas, que eram homens que pregavam a palavra de Deus, mas que foram presos por propagar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus socorreu eles e livrou eles da prisão, enquanto eles louvavam em meio à dificuldade, em meio à prisão. Mesmo ali, eles não deixaram de louvar a Deus. E a gente também não pode deixar de louvar a Deus, de adorar a Ele, de orar, mesmo quando a gente está passando por um momento difícil. E isso a gente vai frisar bem com as crianças e dizer: o que seria um momento difícil para você? Seria um momento que falta comida? Seria um momento que o papai está desempregado? Seria um momento em que eu estou doente? Em que eu vou fazer uma prova na escola e eu fico ansioso, fico preocupado? Isso são momentos difíceis, momentos de aflição. E que Deus, Ele sempre vai estar cuidando da gente. Pode ser também chamado de tempestade, a tempestade da nossa vida. E na história de hoje a gente vai aprender que mesmo Paulo pregando, os governadores naquele tempo não gostavam que eles falassem de Jesus, que eles pregassem a palavra de Deus. E o que aconteceu? Eles prendiam Paulo. Várias vezes ele foi preso. E nessa vez, que é a história de hoje, prenderam ele e foram levar ele para uma viagem bem longa. Aí colocaram ele aonde? Dentro de um navio, que era um dos meios de transporte mais usados na época, que eram os barcos, navios. E aqui, ó, Paulo, ele foi colocado lá, ó, com a ajuda dos homens que estavam lá junto com ele, para prender ele, ó. E você vai, ó, fazer um barco grande assim, esse aqui bem simples de emborrachado. E vai dizer a eles que quando eles entraram no barco, que saíram dali, começou uma tempestade, uma forte tempestade, e o barco continuava balançando. E várias vezes os homens ficaram com medo, mas Paulo, em meio à tempestade, ele permaneceu tranquilo, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Ele tinha fé, ele confiava em Deus plenamente. E ali os homens começaram a jogar as ferramentas do navio fora, jogaram as ferramentas no mar, e para ver se o mar ficava mais calmo, para ver se o barco não balançava tanto. E aí é que a tempestade piorava e o barco sempre balançando, e eles com medo. Aí Paulo chegava para os homens e diziam: Deus, Ele está cuidando.
mas vocês precisam orar a ele. E eles nem aí para Jesus, Mas os homens não ouvia Paulo. E Paulo sempre dizendo, se a gente continuar, a gente vai ter problema, o barco vai quebrar. E eles mesmo assim continuaram. Mas mesmo assim, Deus ele estava cuidando. O barco continuou balançando no meio da tempestade, mas só quebrou perto da praia, que foi o momento em que, quando quebrou, eles podiam nadar até chegar na praia. E eles não morreram em meio àquela tempestade. E a gente vai contar essa história e vai falar sobre essas tempestades que nos acontecem, que eu já falei no início, que pode ser uma prova que a gente está fazendo na escola, pode ser a falta de alimento, pode ser o papai ou a mamãe que esteja desempregado, esteja faltando alguma coisa em casa. Mas que em meio à tempestade, a gente vai sempre confiar em Deus, sempre orar a Deus, porque a gente sabe que Ele vai nos socorrer em qualquer momento. E na atividade das crianças de hoje, tem três tarefinhas para eles fazerem. A primeira é para eles circularem qual o meio de transporte que Paulo estava viajando enquanto estava preso. E eles vão circular o navio. No outro vai ser para eles cobrirem o pontilhado com lápis de cor, que vai ser a palavra Paulo, o nome dele, né? E na terceira é para eles completarem o versículo, que foi a memorização, com as palavras que estão faltando no versículo, certo? E aí eles vão guardar essa história no coração e colocar em prática, sabendo de que em qualquer momento difícil, eles podem orar ao Senhor e Deus ele vai socorrer no momento da dificuldade. Que Deus abençoe a cada professor, a cada professora. Que Deus ele possa dar sabedoria para cada um de vocês e vocês possam entregar o melhor para o Senhor todos os domingos quando começarem a sua aula na EBD. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.